Ok? Vamos lá, meus amigos. Continuando a segunda parte da nossa aula de Sociologia, Globalização e Neoliberalismo. Ao assistir esse vídeo, por favor, mande a mensagem se o áudio está legal. E se você tiver dúvidas, mande a sua mensagem com a sua dúvida, ok? Peço perdão já antecipado, que eu estou com um pouquinho de tosse, então caso eu venha a tossir durante a gravação, peço perdão para vocês. Pessoal, eu terminei o vídeo anterior falando um pouquinho. Opa, o microfone está me atrapalhando aqui. Pronto, melhorando. Craquete, vamos gravar. Desculpa. Falando para vocês do mundo dividido. Eu quero que você imagine exatamente isso. Eu quero que você imagine o globo, o atlas geográfico. Se você tiver aí, pega aí para você ver. Se você tiver um globo terrestre, pega ele também. Eu quero que você imagine a cidade de Berlim, na Alemanha. Não, não, meus amigos, lá não é o centro do mundo, não. Se eu pegar o globo terrestre e cortar na faca, não vai ser duas metades iguais da laranja, não. Mas foi definido assim em função da Segunda Guerra, é um contexto que o teu professor de história te explica perfeitamente. Mas, meus amigos, o mundo era dividido entre oeste e leste. Meus amigos, é a mesma divisão que você tem no muro da sua casa que divide a casa do vizinho. É a mesma divisão que você tem quando você vê a fronteira de um país com o outro. É a mesma divisão. Eu quero que você imagine um muro, sabe? Assim como você tem a divisão, a parede que divide o seu quarto do quarto vizinho. Imagina que você está no seu quarto, entre o seu quarto e o banheiro tem uma parede. Então, o mundo tinha essa parede que nós chamamos de Muro de Berlim, tá? A partir de 1989, mais propriamente dito, no dia 8 de novembro de 1989, começa manifestações por toda a Alemanha, que já vinha acontecendo há alguns meses. No dia 6 tem um show do Pink Floyd na Alemanha, e foi um show bem conturbado, do disco The Wall, que o disco The Wall foi feito praticamente todo em função do Muro de Berlim da Segunda Guerra. Então é um show muito perturbado, que acaba com polícia e tal, por causa de algumas ações que eles fizeram, que eu não vou citar aqui, porque não é adequado. E o povo já estava descontente, o povo alemão dos dois lados acabam derrubando o Muro de Berlim, e nisso os lados políticos da história, as personagens políticas da história aceitaram e acaba o Muro de Berlim. Então aquele muro que dividia o mundo já não existe mais. Perdão. De 89 a 91, uma série de processos políticos e econômicos acontecem e a União Soviética ela deixa de existir. Quando ela deixa de existir, você tem que imaginar assim: aquele moço ucraniano que queria comprar uma chuteira importada da Nike, fabricada nos Estados Unidos, que levava a assinatura do jogador Romário do Brasil, que ganhou, né? Ele não podia comprar. Por quê? Porque eles tinham que seguir a lei econômica socialista. Agora ele pode. Estamos em 91. Eu não tenho mais. O mundo disse: a ditadura, o socialismo não funciona. Nós queremos liberdade. Então, meus amigos, voltando aqui para a sociologia, essa Guerra Fria, né, o final da Guerra Fria, perdão, marcou o início de uns processos históricos que ajudaram a globalização a existir. O primeiro deles, a aceleração das comunicações dos transportes. O mundo era dividido. Não tinha por que uma pessoa da Polônia telefonar para alguém nos Estados Unidos. Tirando artistas, jogadores de futebol e políticos, eu não tinha por que um cidadão de Porto Ferreira, Brasil,
ah, comprar um tênis ou comprar um carro produzido na União Soviética. Não tinha para que isso acontecer. O mundo era dividido, não entrava lá quem não fosse de lá. Agora não. Agora, é o mesmo processo que você faz hoje, falarei nos próximos vídeos, de comprar um telefone celular nos Estados Unidos sem precisar ir lá. Você entra num site, hoje você entra num site, só que isso teve um começo. E isso se dá através da tecnologia. E as empresas, após 1991, antes você tinha nacionais e multinacionais. Me desculpe. Nacionais, empresas nacionais. Cerâmica Marcela, uma empresa nacional, porque é em Porto Ferreira, né? Loja do Chico, uma loja nacional, que é de Porto Ferreira. Mas vamos supor que o Chico Decorações abra uma loja em Portugal. E ele pega vasos, cestas, essas coisas que tem aí em Porto Ferreira. Desculpa, gente, perdão. E leva para vender em Portugal. É multinacional. Mas e a transnacional? Tá escrito aí, vamos ler juntos. Empresas que não estão ligadas a nenhum país específico, nem mesmo àqueles que elas se originam. Explica melhor? Explico. O McDonald's surge como uma empresa nacional. Todos sabem a história. Nos anos 70, o McDonald's chega no Brasil. A primeira McDonald's lá no Brasil foi em 1971, na Avenida Paulista, próximo ao Museu MASP. Era uma empresa multinacional. Por quê? O cara aqui do Brasil tinha que ir lá para os Estados Unidos ou negociar com o escritório deles aqui. O cara dos Estados Unidos tinha que vir para cá. Eu sei porque eu li a história, tá? A história do primeiro McDonald's no Brasil. Vinha alguém dos Estados Unidos aqui certificar se estava tudo direitinho para poder abrir um McDonald's. Sabe como funciona hoje? Eu te falo. Desculpe. O McDonald's é uma empresa de capital aberto na bolsa de valores, ou seja, qualquer um pode ser sócio do McDonald's, desde que compre as ações. Os preços das ações são exorbitantes, mas está lá. Qualquer um pode ser dono da Microsoft. Qualquer um pode ser dono do Facebook. Qualquer um pode ser dono do Instagram, desde que você compre as ações. O problema é que cada ação custa valores exorbitantes. Mas, se alguém aí comprar, por favor, precisar de um auxiliar, um cara que pelo menos fala bastante, me chame. Então, você quer abrir um McDonald's aqui no Brasil. Você compra uma franquia. A franquia fala, é assim que funciona. Você paga para usar o nome McDonald's. O problema é que esse dinheiro não vai nem para Chicago, onde é a sede do McDonald's. O McDonald's está na mão de investidores, na Bolsa de Valores. Esse dinheiro vai para a Bolsa de Valores. Se alguém mora na Suíça, vai para a Suíça. Se alguém mora na Alemanha, vai para a Alemanha. Se alguém mora no Brasil, vai para o Brasil. Ou seja, essas empresas estão preocupadas apenas. Gente, para mudar de slide, eu vou deixar para você, desculpa, refletir. O que é o Facebook? Ah, é uma empresa com sede não sei aonde que eu vi no filme, que eu li o livro. Gente, o que o Facebook te vende? É a empresa mais rica do mundo, com capital, ou seja, pode ser comprada ações na bolsa de valores. E o que ela te vende? O que o Instagram te vende? Se eu for lá e apagar minha conta no Instagram, você comprou e alguém te roubou? Porque se você for no camarote comprar um tênis e ele sumir, ou você perdeu ou alguém roubou. O que o Facebook te vende? Reflita, vamos chegar ali. Mas, depois de tudo dito, muito falado e pouco escrito, vamos então responder. Professor, o que é globalização? Falei agora. O que é globalização?
Globalização é um processo de integração econômica, cultural, social e política. Ah, mas é econômico? É. Eu moro no Brasil, compro um tênis alemão através de um site chinês, Alibaba, e pago em dólar. É econômico. É cultural? Bom, não é cultural? Então deixa eu te explicar. Quantos de vocês, às vezes ou sempre, assistem a NBA? Ou a final do Super Bowl? Se alguém aqui já foi para o exterior, quando você chega lá, a primeira coisa que eles falam, Ronaldinho, Neymar. Quantos de vocês já assistiram Third Reasons Why? Quantos de vocês, assim como eu, são fãs de La Casa de Papel? Desculpa. Não é cultural? Não é cultural. Há tempos atrás, num programa na Globo News, mostrou as pessoas num campo de refugiados na Síria e um menino com uma camiseta feita de uns meninos jogando bola e um menino pegou uma sacola e escreveu Messi. Messi é um argentino que joga num time da Espanha. E suas camisetas com seu nome, tênis, Presto Barba e não sei o que, é comercializado no mundo todo. Nesse mesmo programa mostrou grupo de refugiados no lado iraquiano da guerra e tinha um moço lá, um senhor guerrilheiro com uma camiseta da seleção brasileira escrito Neymar Júnior atrás. Assim como nós temos em Porto Ferreira pessoas que têm uma camiseta escrito Supernatural, La Casa de Papel ou de bandas de rock. Não é cultural? E social? Claro que é social. Um movimento que começa lá. Vocês vão lembrar o desafio do balde de gelo. Alguém começou o desafio do balde de gelo em algum lugar do mundo. Isso chegou no Brasil. O Baleia Azul. Alguém lá na Rússia fez. Chegou no Brasil. Ele é social. Campanhas de. Vou citar para vocês. Faz parte da aula. Ano passado, uma atriz colocou uma hashtag por conta própria falando de um diretor premiado de Hollywood que abusava sexualmente das atrizes. Ela fez isso, foi lá na internet, escreveu textão, desabafo, como a gente ignora aqui no Brasil. Outras atrizes que passaram pelo mesmo processo fizeram o desabafo com essa hashtag. Resumo, ele foi condenado no início do mês a 35 anos de prisão. Através de um movimento social da internet. E político. O Trump grita lá nos Estados Unidos, a gente dá risada aqui, ou reverbera de alguma maneira e assim por diante. Esse fenômeno é gerado pela necessidade do capitalismo. O que é capitalismo mesmo? A livre circulação de dinheiro e produtos. Desculpa. A livre circulação de dinheiro e produtos. Necessidade de conquistar novos mercados. Meus amigos, o maior mercado consumidor de celular do mundo, de iPhone do mundo, é a Índia. Quando eu falo de Índia, vem na sua cabeça um miserê. Mas lá tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Você acha que a Apple queria ficar vendendo iPhone só para americano e alemão e inglês? Ela foi vender lá. O maior consumidor de TV a cabo do mundo são os chineses. Isso porque lá é regulamentado, tá? Eles não podem assistir tudo que querem. Meus amigos, o maior consumidor de internet e rede social do mundo são os brasileiros. Você acha que o Facebook queria ficar apenas lá nos Estados Unidos? Meus amigos, deixa eu te jogar outra coisinha para reflexão.
Lançamento do último filme dos Vingadores. Eu nunca vi isso na vida. Nos últimos anos tem acontecido. Primeiro no Brasil, na China, Índia, depois na Europa. Claro, primeiro nos Estados Unidos, porque foi filmado lá e tem toda uma questão patriótica e política. É isso, conquistar novos mercados. Principalmente se o mercado estiver saturado. Meus amigos, é claro que a Apple quer vender celular onde ninguém tem Apple. Porque nos Estados Unidos todo mundo tem Apple. É claro que a primeira oportunidade. Uma reflexão. A aula não vai ficar longa, não, professor. Não vai ficar, não. Uma reflexão. Quantos de vocês vão todos os dias lá na rua de comércio, na Avenida do Comércio em Porto Ferreira? Muitos de vocês passam meses, anos sem ir lá. Mas as pessoas de fora vêm. É que agora não está podendo, mas vêm ônibus e ônibus. E a primeira oportunidade que uma pessoa, um lojista de lá, tiver para abrir em outra cidade, ele vai abrir. Porque o mercado já está saturado num lugar, vai buscar novos mercados. Um exemplo: a internet que liga o mundo todo em tempo real, sem diferença de fuso horário. Agora aqui no meu relógio são 5h37. Eu posso conversar com alguém da Síria agora, independente do horário que é lá. Entendeu? E aqui nós temos uma planificação, um desenho bem interessante do que vem a ser a globalização. A globalização é um processo de interação e integração entre pessoas, empresas e governos de diferentes nações. Processo impulsionado pelo comércio, investimento internacional, com auxílio da tecnologia. Vamos ver a letra de uma canção? Essa canção chama Disneylândia, é da banda Titãs. Nós não vamos cantar, nós vamos ler. Um segundo, por favor. Olha que interessante. É claro que eu peguei só um trecho da música, porque a parte de cima, a primeira parte, a parte de baixo, fala uns palavrões, umas palavras inadequadas. Eu não vou mandar isso para vocês. Zebras africanas e cangurus australianos no zoológico de Londres. Múmias egípcias e artefatos incas no Museu de Nova York. Lanternas japonesas e chicletes americanos nos bazares coreanos de São Paulo. As imagens de um vulcão nas Filipinas passam na rede de televisão em Moçambique. Armênios naturalizados no Chile procuram familiares na Etiópia. Casas pré-fabricadas canadenses feitas com madeiras colombianas. Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Literatura grega adaptada para crianças chinesas da comunidade europeia. Relógios suíços falsificados no Paraguai, vendidos por camelôs no bairro mexicano de Los Angeles. Se essa letra não fala de globalização, eu sou um ator de cinema. Essa letra traz de uma forma bem simples o que é a globalização. E um exemplo, as lojas chinesas, que nós temos tanto aqui no Brasil. Aliás, é o que mais temos. Está implantado em toda a esquina da nossa cidade. E vende todo tipo de artigo a preços baixíssimos. Quase todos os produtos vêm da China, porque lá na China a mão de obra é barata. Muito mais barata que aqui. E quando uma empresa chinesa monta aqui no Brasil, ele fica isento 5 anos de pagar imposto. E você pode reparar, não é uma crítica, é uma constatação. Não vai sair ninguém aí
bravo, xingando empresário chinês. Geralmente eles trazem empregadas estrangeiras, é só você ver que toda empresa chinesa, quando monta aqui no Brasil, ele traz a família, porque lá também o agrupamento social tem uma conotação diferente da nossa, onde paga salário mais barato que aqui. Um outro exemplo, a indústria de automóveis. Um automóvel de marca japonesa, norte-americana, contém peças fabricadas no Japão, projetado na Alemanha, montado no Brasil e vendido no Canadá. O youtuber PC Siqueira, ele é brasileiro, mora na cidade de São Paulo e, além de youtuber, ele trabalha há anos, não sei se faz isso ainda, mas pelo menos até o ano passado. Desculpa, gente, perdão, a tosse está impossível. Até no ano passado, ele era colorista, ele fazia coloração, pintava gibi da Marvel. E numa entrevista, eu vou localizar essa entrevista e vou mandar para vocês. Ele falou o mais legal que o desenhista era indiano que conheceu um amigo dele que foi fazer um mochilão na Europa. Eu volto de novo para aquela letra de música. Para dar um nó na sua cabecinha, meus amiguinhos. Quando você passa o seu cartão de crédito Visa ou Mastercard, é uma empresa americana, onde o call center dessa empresa está na Índia, o banco de dados no México, e a filipeta, o plastiquinho, foi fabricado na China. Bom, finalizando nossa aula, vantagens e desvantagens da globalização. Para diferentes economias do mundo, a globalização ela foi positiva, porque integrou tecnologias e produtos oferecidos. Meus amigos, escuta a palavra de uma pessoa que viveu isso. Se hoje nós temos a facilidade, aqui no Brasil você vai comprar um telefone, você tem Claro, Oi, TIM, diversas marcas, planos, plano de internet, plano internet fibra, internet isso, internet aquilo, aquilo outro, aquilo um. É porque a globalização permite a livre concorrência. Eu vivi numa época, finalzinho dos 90, e meu primeiro celular eu comprei em 98, quando eu estava me mudando de Porto Ferreira. Eu estava começando a estudar fora de Porto Ferreira. Só tinha uma empresa de telefone. E só tinha uma marca de celular. E só tinha um plano de celular. Quer, quer. Não quer, não quer. E para você comprar o celular, não era só comprar o aparelho. Você tinha que comprar o aparelho e a linha. Você tinha que levar comprovante de renda e, no mínimo, estar há mais de um ano trabalhando. Hoje, você tem celular de linha, plano de celular, celular de cartão, celular pirata. Hoje você está na operadora X e você não gostou, você muda para Y, e você não gostou, muda para Z e assim por diante. Esse processo é percebido, aqui a primeira linha fala, pelo número de smartphones no mundo. Só que nós temos alguns problemas. Nós temos um problema. Nós temos um problema de desvantagem de um caso que aconteceu em 2008, quando uma crise no mercado imobiliário dos Estados Unidos atingiu o mundo todo. Por isso que para nós meros mortais, às vezes fica difícil entender como que a alta do preço dos imóveis lá nos Estados Unidos atrapalhou a economia mundial, porque tudo está em dólar. Como a gente vê, por exemplo, o que tem a ver uh, o discurso do presidente, do primeiro-ministro lá na Inglaterra, que quis sair da zona do euro, isso refletiu no aumento do dólar no Brasil. Porque as economias estão ligadas. Ou seja, quando aqui no Brasil o Brasil toma prejuízo,
o mundo todo toma, porque o mundo investe aqui, a gente investe lá, todo mundo compra de todo mundo. Aspectos positivos: acesso a produtos que não são produzidos no Brasil, mercado competitivo e inflação controlada, fluxo de capitais, dinheiro, investimento entre os países, desenvolvimento tecnológico e, no aspecto social, o encontro de diversas culturas e desenvolvimento de setores como o turismo. Ou seja, você mora aqui no Brasil e você compra um pacote, não agora, quando passar o coronavírus, para fazer um turismo por todo o Camboja, sem nunca ter ouvido falar o nome desse país, mas você entra lá, vai clicando aqui, clicando ali, você descobre o que tem de legal lá ou aqui, assim como um cambojano descobre o carnaval, o futebol, a capoeira e nossa culinária, assim por diante. Aspectos negativos, só um momentinho. Peço mil desculpas, gente. A garganta está horrível. Negatividade, maior propaganda de crise financeira e econômica, setores da economia que não conseguem se adequar à competição, aí acaba falindo, então eleva o desemprego no país. Em países em desenvolvimento, as novas indústrias já existam. Em países em desenvolvimento, pode ser difícil o investimento em novas indústrias, porque já existem países desenvolvidos. Em países de pequena dimensão, a entrada de multinacional afeta o produtor menor. E a exploração da matéria-prima e mão de obra barata de empresas de países desenvolvidos e mais pobres. E aí nós temos algumas causas e efeitos. As privatizações é um dos principais fatores. Se não fosse a privatização, nós não teríamos essa grande oferta de telefone celular no Brasil. A liberdade de comércio. E alguns exemplos são os blocos econômicos, assim como existe entre os Estados Unidos, Canadá e México, o Mercosul aqui no Brasil, na América do Sul, e o euro na Europa. Certinho, meus amigos? Segunda parte da nossa aula sobre globalização concluída. Próxima aula da semana que vem falaremos de neoliberalismo. Muito obrigado. Bons estudos.